14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, acesso, materialidades. Literatura, acesso, materialidades. Bom dia, estamos no Espaço Reflexões Pulsantes, tematizando importâncias das culturas africanas e afro-brasileiras na vivência da literatura em escolas, fluindo novos sentidos para a formação humana de estudantes na educação de hoje. Fazendo parte da trilha Poéticas de Campos e Cidades, a diversidade nas trilhas e das trilhas, do 14º Jogo do Livro, Literaturas, Materialidades e Acessos, Seminário Internacional Latino-Americano, recebemos com muito carinho, para nos conceder uma fala sobre o tema, Macaé Evaristo, gestora e atuante nas frentes a favor da educação em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais, e também vereadora pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Bom dia, Macaé, a fala é toda de você. Olá, pessoal. Bom dia, é uma alegria imensa estar conversando com vocês dentro dessa iniciativa que é tão importante para o fortalecimento das políticas do livro e da leitura. E a minha conversa aqui com vocês vai se alinhar muito a um debate sobre a necessidade de apoiarmos a bibliodiversidade, né? Eu que milito no campo da educação, da inclusão educacional, mas também milito na agenda do combate ao racismo, sei o quanto que é importante que nas nossas bibliotecas, nas nossas escolas, na formação de professores, a gente possa garantir um amplo espaço à diversidade de narrativas, de produções que nós temos no Brasil e também em outros países. Então, eu queria começar dizendo da importância, né, de quem está pensando políticas para o livro e para a leitura, quem está pensando práticas de leitura, de ter esse olhar, né, muito forte para a diversidade ao pensar a composição do acervo, ao pensar a forma de contemplar diferentes fontes de informação, tipologias, diferentes suportes informacionais, mas mais do que tudo, né, a gente contemplar a diversidade de narrativas e lugares de onde os sujeitos falam, né? Conceição Evaristo, ela escreve sobre a escrevivência, e um dia uma criança falou para ela, e eu achei isso muito interessante, que escrevivência é a escrita de nós, né? Pensar a construção de uma sociedade democrática é a gente permitir, né, que as nossas diferentes humanidades estejam presentes também a partir das narrativas, a partir da literatura, nesses espaços, né? Eu insisto muito na escola pública, nas bibliotecas públicas, porque compreendo que essas instituições elas são fundamentais para garantir a democratização do acesso, né? Mas mais do que isso, é o lugar da convivência democrática, do lugar onde transitam, né, essas diferentes formas de expressão e as diferentes subjetividades. Falar de política de livre leitura, eu, como fui gestora educacional em diferentes espaços, e gosto um pouco de falar de como que desses diferentes lugares eu pude desenvolver ações que eu considero importantes, né? Eu acho que a gente tem muitas iniciativas no Brasil, e é preciso, primeiro, ao iniciar essas políticas, ter um olhar atento à escuta, né? A escuta de quem? No caso da escola pública, dos estudantes, dos profissionais da educação, mas também um olhar atento, né, para aquelas pessoas, para aqueles setores que estão envolvidos na produção, né, da cadeia produtiva do livro. Eu quero falar aqui de algumas iniciativas, né? No âmbito da Prefeitura de Belo Horizonte, eu pude trabalhar fortemente para a construção do que a gente chamava Kit de Literatura Afro-Brasileira, né? Foi uma primeira iniciativa de conformar um acervo
que dialogasse com a Lei 10.639 e 11.645, né? Livros que tratassem da história e cultura da África, dos africanos e dos afro-brasileiros no Brasil. Foi uma experiência riquíssima. Ele não se alinhava somente à aquisição do acervo e distribuição para as bibliotecas escolares, mas era sucedido de uma série de agendas de formação, da construção de mostras de literatura afro-brasileira, de colocar em conexão, né, uma série de saberes também populares, saberes, muitas vezes, que ainda não estão registrados por meio da escrita, porque também a gente precisa considerar quanto que nossas comunidades, populações indígenas, comunidades quilombolas, também tem toda uma poética, né, que se traduz por meio da oralidade, e aos poucos também a gente vai aprendendo isso, né? Como que a gente articula esses registros em livros, mas também como que cada vez mais hoje a gente articula, né, a narrativa por meio da escrita, mas a gente articula também com outras formas, né, que nos permitem também ter acesso por meio da oralidade. Eu queria ainda falar de outras iniciativas. Eu fui secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão no Ministério da Educação, e nós fizemos, no âmbito dessa secretaria, o primeiro PNBE temático, né? O Ministério da Educação já tinha uma política do Programa Nacional de Biblioteca na escola, né? Mas fizemos, pela primeira vez, um PNBE temático, focalizando, né, publicações, narrativas de populações do campo, de populações indígenas, de populações quilombolas, e também livros que tratassem de temáticas como a questão das mulheres, da juventude, das relações raciais, da questão do meio ambiente, enfim, de educação do campo, né, das populações que moram no campo e das poéticas do campo, para falar dessa diversidade. Essa também foi uma experiência muito rica, promissora, potente. Nós alcançamos todas as escolas de anos finais do ensino fundamental do Brasil, né, com esse acervo, o que eu considero também uma iniciativa importante, uma iniciativa potente. Outra experiência que eu também queria trazer aqui da minha trajetória foi na Secretaria de Estado da Educação, né? Nós produzimos um catálogo das diversidades, foi muito importante apoiar, e eu acho que isso é uma coisa, foi uma experiência muito interessante, né? Minas Gerais é um estado que tem muitas festas e feiras literárias, e muitas vezes essas iniciativas são aquelas que permitem, principalmente as infâncias e as juventudes do interior de Minas, terem um acesso mais próximo, né? Não só a diversidade de títulos e publicações, mas também acesso e conhecimento com escritores, com autores de diferentes lugares. Então, nós apoiamos, por meio do Vale Livro, uma série de festivais e festas literárias que eu acho que é fundamental, né, o poder público incentivar, apoiar essas iniciativas. Tanto do ponto de vista de garantir cada vez mais que o conjunto da população, as crianças, mas também suas famílias, tenham acesso ao que está sendo produzido, o que está circulando, mas também do ponto de vista do fortalecimento, né? Do fortalecimento dos escritores, da cadeia produtiva do livro, e a democratização no sentido também de uma descentralização do acesso a esses conhecimentos. Eu gosto muito de falar e destacar, eu tenho aqui uma experiência que eu acho lindo, que é da Borracha Lioteca, que é uma experiência aqui do município de Sabará, que é super legal, né? Que é uma festa literária que começou dentro de uma borracharia, porque tinha um jovem, né? Um jovem muito bacana, sonhador, que gostava de literatura, que gostava do livro, e que começou com essa iniciativa, e depois isso acabou se transformando numa potente festa e festival literário, né?
Eu quero, assim, ainda aproveitar a oportunidade, mais uma vez, de agradecer pelo convite, pela minha participação nesse 14º Jogo do Livro, que está discutindo literaturas, materialidades, acessos. É o 4º Seminário Internacional Latino-Americano, e está aqui para dizer, né, também com muita alegria, que nesse momento a gente também está celebrando, né, o Prêmio Camões, da querida escritora moçambicana, que eu considero uma irmã, que é irmã, né, irmã também de várias escritoras aqui no Brasil, porque uma pessoa que a gente tem uma conexão e que participa ativamente de uma série de iniciativas de livre leitura no Brasil, e a gente fica muito feliz com o Prêmio Camões recebido pela Paulina Chiziane. Quero saudar a Paulina Chiziane, saudando a Nandiala, que é uma livraria e editora negra, que foi a primeira editora, né, que trouxe para o Brasil a obra e os escritos de Paulina Chiziane e nos fez ter a possibilidade, né, de imersão nessa narrativa tão potente, tão forte, dessa mulher moçambicana do povo. Então, um beijo a todos vocês e um excelente trabalho.